Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar As 4 lições da pesquisa de maturidade em gerenciamento de projetos. Sou Gustavo Oliveira, gestor de marketing e mercado aqui na Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado pela Maria Angélica da Fix Consulting e pelo autor, o professor Darcy Prado. Desejo a todos um ótimo webinar. Hoje temos o prazer de apresentar ao professor Darcy Prado. Ele é sócio advisor da Falcone, que é uma consultoria de bastante nome aqui no Brasil, é graduado em Engenharia Química pela UFMG, pós-graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral, doutor pela Unicamp, trabalhou na IBM e foi professor da UFMG. Participou da fundação de dois capítulos do PMI, um em Minas Gerais e outro no Paraná. Foi membro da diretoria do PMI Minas Gerais entre os anos 1998 e 2002. Conduz há 12 anos uma pesquisa de maturidade em parceria com o professor Russell Archibald e voluntários no Brasil e Itália. Autor de 8 livros sobre gerenciamento de projetos. Então, eu vou passar a palavra para o professor Darcy. Muito obrigado a Maria Angélica por esse honroso convite de participar desse webinar que tem uma projeção, ela já está nisso há bastante tempo, e esses webinars têm uma projeção muito boa, muito positiva e uma reputação de ter um bom conteúdo. Então, é uma honra para mim poder compartilhar essa minha experiência com vocês durante aí uma hora e meia, em que eu pretendo contar a vocês o que eu aprendi, né? Eu escolhi 4 lições, já devo ter aí umas outras, talvez umas 10 lições. Algumas foram temporárias, né? Eram verdade durante algum tempo e depois deixou de ser, porque o assunto o gerenciamento de projetos também é dinâmico, mas eu tenho 4 lições que eu aprendi, que foram bastante interessantes. Digamos assim, com umas 3 pesquisas, eu falei, caramba, então é isso daqui que faz sentido, sabe? E é isso que eu gostaria de compartilhar. Eu toco essa pesquisa no Brasil, eu tenho um parceiro que é o Russell Archibald, é um americano, e autor de alguns livros de sucesso, e ele me dá um apoio muito grande, ajudou-me a divulgar a pesquisa na Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, México. Nós chegamos a rodar a pesquisa também na Itália, e no Brasil nós estamos rodando há 12 anos, aproximadamente a cada 2 anos. E cada 2 anos a gente tira uma fotografia do Brasil para saber como é que está o assunto. O assunto de gerenciamento de projetos é um assunto, vamos dizer assim, ele tem ciclos, ele não é um assunto permanente. Você não tem um PMO, um escritório de projetos permanente que vai durar aí 10, 20, 30 anos. Em alguns lugares, sim, mas na grande maioria dos lugares ele dura alguma coisa, ele acompanha um ciclo estratégico e dura alguma coisa como 5 anos, eventualmente desmontado e eventualmente monta de novo, né? E a gente vai tirando essas fotografias e tentando entender esse cenário. Então é sobre isso, um pouco sobre essa coisa, né, que eu vou estar falando aqui hoje à noite com vocês. Tudo bem? Então eu vou compartilhar agora o PowerPoint, né? Ok? Vocês estão vendo aí o PowerPoint, não é, Maria? Tá certo, professor. Ok, então, antes de eu entrar no assunto, vocês vão me permitir fazer uma pequena introdução ao tema, antes de eu falar propriamente das 4 lições, tá? Primeira coisa, essa pesquisa, a gente tem um site, o link está em cima, essa daí é a primeira página que você veria hoje, né? Em que fala sobre os resultados da pesquisa que a gente fez o ano passado, e tem 2 destaques aí do lado esquerdo, você clicando aí do lado esquerdo,
você vê todos os resultados de 2017. São 13 relatórios. Ali você pode ver resultado de TI, de engenharia, de governo, de iniciativa privada, de empresas orientadas a projeto, né? Cada relatório analisa um monte de coisa, né? Analisa indicadores, governança, participantes. São relatórios com mais de 50 slides. E em todos eles, eu produzi o relatório também em parceria com algum especialista. O relatório de governo, eu trouxe um especialista de governo para ajudar a interpretar os resultados e comentar. Então, a gente faz isso desde 2005, é um grupo de voluntários. Atualmente eu devo trabalhar com uns 20 voluntários, mas já chegamos a ter 130 voluntários algum tempo atrás, quando a gente produzia muito mais material. Mas como dava muito trabalho, a gente reduziu bastante, e hoje estamos com um grupo pequeno. E o site tem muita informação, e eu já disponibilizei alguma coisa do site para pessoas fazendo alguma pós-graduação, como mestrado, até um doutorado. E o pessoal usa muito o site desse lado direito, aí do centro, você clicando aí, você entra na avaliação, e você preenche o questionário, e o resultado sai na hora. Então, tem muitas empresas que fazem a sua própria avaliação, fazem o seu próprio plano de crescimento, tudo que está aí, né, que você tem aí é tudo gratuito. Você faz a tua avaliação gratuitamente, você vê resultados, vê informações de benchmark, tá? É quase que, né, um site de utilidade pública. O modelo de maturidade, ele contém níveis e dimensões. Os níveis vão de 1 a 5, então o nível 1 é quando o assunto é pouco conhecido, no nível 2 o assunto, você está iniciando o conhecimento do assunto, no nível 3 é um divisor de águas, você estabeleceu um padrão de trabalho, no nível 4 significa que as coisas funcionam, e o nível 5 vai além, né? Está tudo otimizado. Esses 5 níveis foram criados pela Carnegie Mellon, então eu utilizei os mesmos. A maioria dos modelos de maturidade faz isso. O que tem de diferente é que eu criei 7 dimensões para avaliar a maturidade. A competência em GP, a competência no negócio, comportamental ou socioemocional, né? Se tem metodologia, computarização ou informatização, estrutura organizacional, tipo PMO, sponsor, comitê, essas coisas, e alinhamento estratégico. Tudo isso a gente mostra, nessas dimensões, a gente mostra como esse templo aí, né, as dimensões estão aí, e o questionário tem 40 perguntas. Então, com 40 perguntas, você responde as 40 perguntas no site, o resultado sai na hora, 2,5, 3,1, 1,7, 4,2, né, você tem o resultado na hora, e também te fala quão bem você está em cada uma dessa dimensão. Né, você pode ter a metodologia, uma aderência de 30% ou de 70%, né, essas informações você vai recebendo tudo na hora. E isso daqui talvez seja um diferencial do nosso modelo, que é a abrangência. Então, olhem só, o modelo, ele não mede apenas, né, essa parte que eu estou chamando de implementação. Isso do lado esquerdo aí, né, é o ciclo que começa lá no planejamento estratégico, com as ideias, oportunidades, e depois você valida essa ideia com business cases, aquelas são implementadas. Geralmente você pensa em projeto na implementação, mas aqui a gente avalia tudo, né? As perguntas olham, né, esse ciclo inteiro, quão bem, né, o ciclo inteiro funciona. E, eventualmente, para funcionar, você necessita que todas as áreas da empresa trabalhem de maneira adequada. Então, eu estou dizendo que aquelas áreas, para a tua categoria de projetos, aí eu tenho alguns exemplos do lado direito, né? Se essas áreas não estão funcionando adequadamente, os teus projetos não vão ser bem-sucedidos. Então, o modelo exige, né, algumas das perguntas exigem
que você identifique a causa de não atingimento das metas dos projetos. E aquelas causas que são mais repetitivas, recorrentes, né, por exemplo, a área de suprimentos pode ser um ofensor. Então, o modelo diz, vai lá na área de suprimentos, é claro, né, utilizando os canais competentes, né, e vê por que suprimentos está atrasando os seus projetos. Ou área de TI. E, eventualmente, você tem que redesenhar a área de suprimentos. Ou área de TI, ou jurídico. Tá? Ou seja, para o que o modelo mede é o seguinte, né, projeto bem-sucedido. Qual é o conceito de sucesso? Para TI é uma coisa, para construção é outra coisa, para melhorias organizacionais é outra coisa. Então, essas definições de sucesso estão também lá no site. Mas, e aqui nessa nossa palestra, nós vamos voltar a esse ponto do que significa sucesso. Dito isto, né, terminada esta introdução, eu estou mostrando aqui para vocês quais foram as lições, né, que foram ficando claras para mim desses meus anos aí de tocar essa pesquisa, né? A primeira, né, por que a gente deve imitar organizações de alto desempenho? Está na cara, você tem que querer imitar, é alto desempenho, né, mas por quê? Né, quão melhor elas são, de uma maneira quantitativa, né? Uma outra coisa, na tua jornada, que você vai do nível 1 ao nível 5, é difícil chegar ao nível 3, mas a mensagem é, não desista do nível 3. Por quê? Eu vou mostrar mais à frente. Uma outra coisa é a gestão da mudança. Implementar gerenciamento de projetos é complicado, implementar os projetos da sua carteira é difícil, né? E a gestão da mudança é um importante aliado. Como que funciona? Vamos ver. E uma outra é o mundo ágil, né? A Maria já falou que os próximos webinars vão abordar um mundo ágil, ou agile, como às vezes se pronuncia, e o que eu quero mostrar é que esse mundo ágil, ele está entrando dentro, ou seja, o mundo ágil é muito na área de TI, mas as coisas que estão acontecendo lá estão impactando a empresa. Vocês viram que eu trabalhei na IBM, né, eu tenho uma boa experiência com essa área de informática, e se você observar aí, a partir da década de 60, né, constantemente alguma coisa, algum tsunami vem lá da área da TI e acaba revolucionando, mudando a maneira como as organizações funcionam. E, mais uma vez, o mundo ágil está fazendo isso. Então, nós vamos olhar isso também. Okay? Então, vamos à primeira lição, né, por que devemos imitar organizações de alto desempenho. Olha aí o resultado da Pesquisa Brasil. Tá? A nossa maturidade, numa escala de 1 a 5, é praticamente 2,6. E se você olhar aí nesse gráfico, né, a maioria das organizações está nos primeiros níveis. E nós temos poucas organizações nos níveis maiores, que seria o nível 4 e 5. Né? Olhando em percentuais, 56 estão num nível que eu poderia chamar de baixo desempenho, né, no médio 30%, e alto desempenho 14%. Você pode fazer algumas leituras aí, né? Tem muita oportunidade de crescimento, né, para essas organizações que ainda não atingiram esses patamares, o patamar de excelência. Ainda algumas coisas sobre a pesquisa, né? Na média, uma carteira de projetos tem 21 projetos, e cada projeto, na média, dura 12 meses. Observa, é uma média. Se você olhar TI, a média é 8 meses. Se você olhar defesa, a média é 23. Então, para você saber, eu sou da área de projetos, mudanças corporativas. Ok, vai lá, tem um relatório que vai te dar essas informações, como essa daqui, de como é que qual que é o atraso, como é que é a governança, tá? A gente identificou também que 24% das organizações não têm PMO. Isso é muito interessante, né? Você iria dizer, normalmente quem não deve ter PMO são organizações de nível 1, que é tudo desconhecido. É uma verdade, mas você encontra também organizações lá no patamar de excelência que não tem PMO, né? Por quê?
É alguma coisa que a gente pode falar depois. E para as organizações que têm PMO, você encontra de 1 a mais de 20 profissionais. Tem empresas que têm mais de 20 profissionais no PMO, mas na média, nós temos 4 PMO. A pesquisa mostrou que existe uma forte heterogeneidade de competência, de maturidade no Brasil. Se você observar o Centro-Oeste, a maturidade é 2,8, mas no Norte e Nordeste é 2,2, e aí, do Sul seria 2,5, e no Sudeste 2,7. Então, ou seja, a média é 2,6, mas a variação em cima dessa média é merecedora de atenção. E quando a gente quebra, isso daí por estado, você vê que tem aí um estado como Distrito Federal, 2,99, e tem um Pernambuco com 1,9. Mais uma vez, você vê que existe heterogeneidade dentro do Brasil. E olhando uma outra decomposição da pesquisa, por categoria, você observa aí que projetos de defesa, segurança aeroespacial têm uma maturidade alta. Observe, isso é a média de todo mundo que participou. Uma média de 3,4 é uma média muito alta. E até um destaque para defesa e segurança, que quando nós começamos a pesquisa lá para 2005, essa era uma das áreas, uma das categorias de projetos com uma das piores avaliações. E a gente vem observando que eles vêm evoluindo, e chegaram aí nesse patamar, Aí uma outra área de destaque, seria a área de construção e montagem. É outra área que projeto nessa categoria, Esse pessoal tem investido. Eu cheguei a trabalhar com a turma da CEBIC em 2010, o presidente da época, Paulo Safadi Simão, estava muito preocupado com as construtoras brasileiras, com a iminência de entrada de concorrentes internacionais no Brasil, que já está acontecendo, os chineses, por exemplo, e de melhorar a competência da construção brasileira. É uma área que também evoluiu bastante nos últimos anos. E uma outra quebra, por área de negócio, aí você tem bancos, empresas de consultoria, de engenharia, e você vê alguns destaques aí, empresas de defesa, aí o nome é até o mesmo, empresas de defesa, ministérios, secretarias, eles tocam diversos tipos de projetos. Um deles são projetos de defesa que você vê do lado esquerdo, mas também esse pessoal, de uma certa forma, evoluiu em tudo. Empresa de engenharia também é outro grupo que evoluiu. Você falar que na média 2,8, é uma média boa, não é maravilhosa. Quando a gente começou, tinha muita média, por volta de 2,1, 2,2. Que indicadores que a gente capta na pesquisa, que tem um relatório próprio para eles, São esses 4 aí: estouro, atraso, escopo e sucesso. O que a pesquisa mostrou? Nesse ano de 2017, foram 301 organizações, mais de 6.000 projetos em que elas relataram, E a gente viu que, na média, o Brasil atrasa 24%, estoura custo em 14% e consegue executar 74% daquele escopo prometido originalmente. Isso na média. As organizações benchmark têm um desempenho melhor. Isso a gente pode ver depois, E esses indicadores, dependendo do nível de maturidade, você vê do lado esquerdo, por exemplo, atraso. No eixo horizontal está um nível de maturidade. Quanto maior a maturidade, menor o atraso. Então, na média, voltando aqui, na média o atraso é 24, você está vendo aqui, tá? Mas, empresas aí de nível 1 têm um atraso aí de 36, e você vê que empresas de nível 5 têm um atraso aí que, se eu não me engano, está escrito aí 8%. Então, mesmo as empresas benchmark, que são empresas de nível 5, você vê que elas têm algum atraso na carteira de projetos, elas atrasam, Então, por exemplo, o que significa um atraso médio de 10%? Um atraso de 10% significa que, se você planejou fazer alguma coisa em 10 meses,
você vai atrasar 10%, você vai atrasar vai fazer em 11 meses. Tá? Esse é o significado desse indicador. Você tem também um indicador para estouro de custos e para a execução, né, do escopo. De uma certa forma, quanto maior a maturidade, melhores os indicadores de desempenho. Tem um indicador que eu gosto muito, que é o indicador de sucesso. O conceito de sucesso eu apresento daqui a pouquinho, é um conceito internacional que eu utilizo e que você avalia, né, a sua carteira, uma carteira que você terminou ano passado, você tinha lá 30 projetos, 80 projetos ou 10 projetos, você avalia daquele tanto quantos que terminaram sendo sucesso total, parcial e fracasso. Então, na média, né, uma organização típica brasileira tem 52% de sucesso total, 33% parcial e 14%, esse número é muito importante, 14% é fracasso. Né? O que é isso? Essas definições estão aqui, são os conceitos gerais. Se você é uma construtora, vai lá no site, a conceituação é diferente. TI é outra, isso aqui é o que eu chamo de conceito geral. Então, eu tenho aí a definição de sucesso, total, parcial e fracasso. Eu não vou ler isso aqui, só estou dizendo que existe, porque eu vou focar na definição de sucesso total, que eu estou mostrando aqui. Então, sucesso total, o projeto foi concluído e produziu as entregas, resultados e benefícios esperados. E os principais envolvidos ficaram plenamente satisfeitos. Essa é a parte principal, né, da definição. Se você olha na definição inteira, lá em sucesso total, né, se você olha lá nessa primeira parte, né, eu digo ainda, né, que se espera que ele tenha sido encerrado no prazo, no custo, escopo e qualidade. Então, esses indicadores são super importantes, né? Mas a parte mais importante é que ele entregou o que tinha que entregar, e com qualidade, e com os benefícios esperados, se der para medir. Tem situação que não dá para medir, né? Cada caso é um caso. Então, os stakeholders envolvidos ficaram satisfeitos. Então, essa parte nobre, vamos dizer assim, da definição. Mas também, né, terminar no prazo, no custo, escopo e qualidade, são componentes importantes. Os dois juntos é que dá o sucesso total. E aí, olhem só o que nós observamos, hein? Primeiro, antes de eu explicar inteiramente o gráfico, dá uma olhada no azul. Quanto mais maduro, aí no eixo horizontal, quanto mais maduro você tem mais azul, é o sucesso total. Quanto mais maduro você é, maior o percentual de sucesso total dentro da tua carteira. Né? Isso é óbvio, mas o que tem diferente aí? Está mostrando aí o valor. Então, por exemplo, se você é nível 4, você tem 69% de sucesso total. Uma outra informação muito importante aí dentro é o de fracasso. Observe que no nível 1, o teu índice de fracasso é de 33%. E você indo lá para o nível 4, 5, isso muda para perto de 2%. É uma jornada, né, para o sucesso, né, para a evolução da maturidade. Né, quanto mais maduro, maior o sucesso, né, e sucesso é um monte de coisa que está aí dentro, né, esse indicador sozinho, ele é muito poderoso. E eu queria, né, introduzir o conceito de desempenho em cima do conceito de sucesso, porque eu vou dizer que o nível 1 e 2 é o que vou chamar de baixo desempenho, médio e alto desempenho, tá bom? Então, eu estou introduzindo esse conceito em cima do conceito de maturidade. E como é que eu fico? Eu fico assim, olhem só, baixo desempenho, né, tem 42% de sucesso total, e você vai lá para o alto desempenho, é 75% de sucesso total. Tá bem? Então, esses números aí, sozinhos eles mostram. Quanto mais maduro, maior o sucesso total. Mas um indicador que as empresas valorizam demais é o de fracasso. 21% para baixo desempenho e 2%, aí está arredondado, né? Teria uma vírgula aí, para alto desempenho. Olhem só que conclusão importante, né? O índice de fracasso de organizações de alto desempenho é 11 vezes menor
que é de baixo desempenho. Ou seja, sair para baixo desempenho e para alto desempenho, você vai deixar de perder muita coisa. O fracasso significa, né, que você não entregou o produto, ou que você abandonou o projeto, ou que então você estourou tanto prazo e custo que quando entregou já não tinha tanta utilidade, e por aí vai. Cada tipo de projeto é uma coisa. Mas olha o número, né? Aqui mostra para todo mundo. Se você quer saber esse número para TI, tem lá o relatório de TI, construção de tipo de... Mas de uma maneira geral, né? Esse relatório é geral. Saindo de baixo, na tua jornada, saindo de baixo para alto desempenho, você tem muito a ganhar. E voltando ainda aí do lado esquerdo, você vê que no Brasil, 56% das empresas brasileiras presentes na pesquisa são de baixo desempenho. Alto desempenho é 14%, é um grupo muito, muito pequeno. Então, essa turma tem um diferencial de competitividade, né? Projetos estão ligados às estratégias, né? Você ser eficiente em executar suas estratégias através de projetos, né? É um diferencial de competitividade. Você lança produtos melhores, né, no tempo correto, você pode ter um maior fatia de market share e vai por aí afora. Então, essa é a primeira lição, tá certo? A primeira lição quantificada. É claro que alto desempenho é melhor do que baixo desempenho. Tá? O que a gente viu é 11 vezes, na média. Varia para cada tipo de categoria de projetos. Né? Mas é uma lição muito importante, tem um número aí. Né? Da forma geral, é 11 vezes melhor ser alto desempenho. Tudo bem, então, lição número 1, cumprida. Vamos para a lição número 2. Né? Não desista do nível 3. Caramba, você está desistindo do nível 3, né? Aí eu chego lá e falo, cara, não desiste não, insista. Poxa, mas é difícil, eu estou aqui no nível 2, estou apanhando, não consigo subir, né? Cara, não desista, que o nível 3, ele tem uma surpresinha agradável. Quer saber qual é? Então vamos lá. Então, olha só, o que eu estou dizendo, né? O modelo que nós criamos, e olhem só, eu estou além de fazer essa pesquisa, eu trabalhei na IBM há algum tempo, trabalhei com gerenciamento de projetos, e estou na Falcone há 21 anos. Né? Nós estamos construindo uma pancada de coisa, inclusive em gerenciamento de projetos. Né? Nós já temos mais de 300 contratos que nós executamos, já mexemos com milhares de projetos, certamente valendo alguns bilhões, e já chegamos a ter uma equipe de mais de 120. Hoje a gente tem uma crise no Brasil, essa crise impacta investimentos, então impacta também a consultoria, reduzir muito a equipe que está mexendo com isso. Estamos torcendo para que essa eleição venha um grupo novo, que essa Lava Jato faça o trabalho que tem que fazer e que o Brasil volte a crescer, que tem investimentos, né? Mas então, a gente sempre disse assim, olha, você quer ser bem sucedido em GP? Legal, então implementa esse templo aí, tá? Tenha pessoas competentes, tem a metodologia, informatização, estrutura, blá, 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 tá? E a gente fala mais o seguinte, você vai de pulinho, tá? Qual que é a minha maturidade hoje? É 2,3, o meu sucesso é 45%. Pô, legal. Faça um plano de crescimento para pular para 2,8. Chegou lá? Chegou. Isso talvez dure aí um ano. Ok, vamos ver o próximo pulo, vai para 3,5. Dura um ano e meio ou 2. Agora vamos para 4, né? Dura mais 2 anos. Grosseiramente, aí 5, 7, 8 anos, você chega lá no nível 4. Chegar no nível 4 é o ideal. E o teu sucesso total vai ser acima de 80%, o teu índice de fracasso vai ser pequeno, lá pelos 2%. E observem, isso daí é para poucos. Você fala, 80% de sucesso total? Eu pensei que era 100, amigo. Não tem isso, tá? Você tem uma carteira uma carteira lá de 30, 50, 80, 200 projetos, em que tudo é bem sucedido, sempre alguma coisa não dá certo, tá bem? Sempre alguma coisa é mais ou menos e alguns são fracasso. Pelo menos é o que a pesquisa tem revelado nesses 12 anos que a gente vem mostrando aí, né? E vocês viram lá naquele outro gráfico, né? E qual que é a receita que a gente fala para você evoluir? Bom, implementa essa estrutura aí, o templo. Né? Tem apoio da administração superior, tem alguém liderando o processo de implementar a GP,
use gente boa, tá? Gente mais ou menos não faz transformação, né? Treina o povo, tem uma boa governança, tá certo? O gerente e tal tem que ter as competências lá do triângulo, né, que o PMI preconiza, os processos também que o próprio PMI, mas eu poderia estar mostrando coisas da IPMA, ou da APM, né? Você tem que ter uma metodologia, eu não tenho preferência por nenhuma delas, e já vi empresas de nível 4 ou mais, né, usando os mais diversos recursos. Só mostrei algum para ilustrar. Né? E tem a disciplina, persistência, transparência, engajamento, essa é a receita, tá certo? Me permitam falar, né, um pouquinho sobre isso daqui, apoio da alta administração, porque isso é um diferencial. Você tendo apoio, as coisas ficam mais fáceis. Não tendo, você vai ralar durante mais tempo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Sobre a importância. Olha do lado direito aí que eu estou te mostrando que quanto mais maduro, né, maior o sucesso. Tá bem? Então, se observa que o nível de sucesso total, o azul, para o nível 1 é baixinho, aumenta um bom tanto para o nível 2, aí do 2 para o 3 fica quase igual, aí aumenta de novo para o 4, tá vendo? Olha isso daí. Agora, olha outra pergunta que tem lá no questionário, tá? Eu pergunto assim, amigão, o que a alta administração acha de gerenciamento de projetos como uma ferramenta, como uma abordagem para agregar valor? A palavra-chave é essa, agregar valor. Qual a capacidade do gerenciamento de projetos de agregar valor? E para quem eu pergunto assim, quem responde geralmente é o pessoal do PMO. Eu falo, cara, a alta administração gosta desse assunto, a alta administração gosta do GP, e olha no gráfico à esquerda o azulão. O azulão diz assim, a alta administração confia, GP agrega muito valor. Tá? Aí na legenda à esquerda, tá? GP agrega muito valor, tá bem? Você vê que quanto mais maduro, mais a alta administração acredita no gerenciamento de projetos como uma ferramenta que agrega valor, tá bom? Agora, olha isso daqui, né? Bom, primeiro, só está dizendo a mesma coisa, tá? Agora, olha isso daqui. Quando você vai do nível 1 para o nível 2, teu nível de sucesso total melhora. Do nível 2 para o 3, melhora um pouquinho, tá? Mas olha do lado esquerdo. Quando você vai do nível 1 para o 2, né, o nível 1 significa o assunto é desconhecido. Então, a alta administração nem sabe direito o que é aquilo, e quem fala que agrega valor, porque agrega, só que, infelizmente, não temos aqui direito e tal. No nível 2 já tem algumas iniciativas isoladas, mas a alta administração não tem uma boa percepção. No nível 3, que significa padronizado, significa que você implementou aquele templo, né? Você treinou pessoas, elas têm competência, você tem metodologia, informatização, estrutura organizacional, alinhamento estratégico, você tem o templo. Quando você faz isto, dá visibilidade para cima. Então, mesmo que, olhando o lado direito, o nível de sucesso não tenha aumentado tanto, mas só de você estar trabalhando de uma maneira estruturada, padronizada, com visibilidade, essa palavrinha é mágica, visibilidade. Ou seja, você virar para a administração e falar, olha, os projetos estão assim, tem esses problemas, estamos tentando resolver assado e por aí, né? Isso muda a percepção da alta administração sobre o assunto de gerenciamento de projetos. Eles passam a acreditar muito mais. E esse crédito, né, que a alta administração está dando ao gerenciamento de projetos é que vai te permitir consolidar um nível 3 e avançar para o nível 4. Né? E o nível 4 você viu, né, o índice de fracasso é muito baixo, aumenta o nível de sucesso total. Então, né, o que eu estou dizendo aqui para você, né, que o nível 3 traz um maior engajamento da alta administração. E eu te falei que isso é importante, né, isso é importante para esse apoio da alta administração, é importante para você continuar evoluindo, tá bem? Então, o que é isso daqui? Né? É a lição aprendida número 2, a importância do nível 3. Você arranja um aliado barra pesada, né? A alta administração.
É ela que vai te dar sustentação. Porque tem muito PMO que morre. Já viram essa história de mortandade de PMO, né? O PMI, uma época, aí denunciou, fez esse alerta. Gente, tem PMO morrendo de montão. O PMO fica aí 1, 2, 3 anos e quando vê, pimba, né? Desaparece. Aquele Brian Hoff lá do Canadá mostrou isso também, né? Mortandade de PMO. E o que eu estou te dizendo, né? Olha, evite ficar voltado para você mesmo e atue de uma maneira proativa com os projetos, tente falar a linguagem da organização e menos, né, esse PMAs, ou esse gerentes aí de projeto, né, se vai conversar com a alta administração, tente falar o assunto negócio, né, levar um MS Project para a alta administração, pode queimar teu filme, leva alguma coisa mais na forma que eles entendem, mas tendo em vista o seguinte, olha, lute para implementar um PMO, para ter gerente de projeto, lute para ter sponsor, reunião de nível 1, 2 e 3, ou reunião de comitê, como muita gente chama, né? E tenha um trabalho dedicado, melhoria contínua, né? Por exemplo, comitê é difícil de implementar. Você implementa, o pessoal vai nas primeiras reuniões, o pessoal de mais alto nível vai nas primeiras reuniões, depois desaparece, caramba, o que está errado? Por que eles não vêm mais aqui? Vai perguntar para eles vão falar, pô, que chatura que é essa reunião, caramba, PowerPoint que não termina nunca, né? Pô, legal, o cara te deu um feedback, corta teus PowerPoint, põe um único slide lá mostrando alguma coisa, fala a linguagem deles, eles não vão todo mês, tá? Ok, a cada 2 meses. Agora, tem lugar que essas reuniões são toda semana, né? Empresas orientadas a projeto, consultoria, software house, construção, as reuniões são semanais. Ok, vai para essas reuniões e falando a linguagem deles, com alguns dashboards interessantes. Mas, agora, isso que eu estou dizendo, você vai ter que ralar para poder aprender isso, tá? Você vai ter que ralar, apanhar, né? Em alguns momentos você vai sucumbir à vontade de fazer um super PowerPoint, até que você vai levar meia dúzia de porrada e vai aprender a falar melhor a linguagem deles. Então, vamos agora para a lição número 3, tá bom? Gestão de mudanças. É um assunto que está entrando na ordem do dia e é um aliado importante do gerente de projetos, é um aliado importante do PMO, é um aliado importante para implementar e para evoluir o assunto gerenciamento de projetos, é um aliado importante para você fazer os seus projetos serem bem-sucedidos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, né, vamos fazer uma pergunta aqui. É fácil evoluir? É fácil sair de 1, 2, 3, 4, 5, né? É uma trajetória fácil? O que a gente tem visto aí, tá? Algumas empresas, aqueles 14%, né? Aí na horizontal você tem o ano. Eu estou mostrando um período aí de uns 13 anos. Então, tem organizações que saem de uma maturidade, que vai de 1 até 5, né? Ela sai de... A primeira vez que se avalia, dá lá 1,5, 1,7, 1,2, né? As empresas saem daí e vão trabalhando, e chega lá nessa faixa azul aí de cima, entre 4 e 5. Legal, patamar da excelência, tá? Agora, tem algumas que vão evoluindo e quando vê, pifa, tá? O PMO é desmontado, a estratégia encerrou, aquele ciclo estratégico encerrou, ou então não tem apoio, e dos 3, 4 pessoas do PMO, manda a maioria embora, fica um só, né, para mexer com alguma coisa. Então, esse é um cenário que pode acontecer. Outros, né, esse vermelho aí, simplesmente desaparece com tudo, ou porque não acredita naquilo, ou porque o ciclo estratégico terminou, ou problema de economia, tem muitas causas. E tem alguns que vão e não vão em lugar nenhum. Tá? Ficam por volta aí entre 2 e 3, por aí, mas não conseguem sair disso nunca, né? Chegam ao patamar da excelência. Tá? Então, poucos lá em cima e a maioria, né, aqui embaixo. Tá? E o que comprova, né, se você vê a pesquisa, aí mostra que a maioria está nos primeiros níveis de maturidade.
lá os níveis do patamar de excelência são poucos, né? Nem todos chegam lá. É a baita conclusão deste momento. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui, tá? Então, o negócio é você evoluir de onde você sai, né, para um patamar lá entre 4 e 5. Esse é teu sonho, tá certo? Aí você pergunta, ô Kesner, conta para mim, você que é um cara experiente, vem trabalhando com isso há muito tempo aí nos Estados Unidos, né? Quanto tempo que a turminha aí gasta? O Kesner já falou isso, ele fala assim, olha, para sair do patamar baixo e chegar lá em cima é uns 7 anos. A nossa experiência aqui no Brasil, que certamente é menor que a do Kesner, mas a nossa experiência mostrou isso também, né? Você vai entrevistar as empresas que chegaram lá e elas contam essa história. Alguma delas, como o Banco Central, está até registrado aí na revista Mundo PM, onde eles contam a saga que eles gastaram para sair de um ponto com alguma coisa e chegar lá em 4.2, que é o que eles têm hoje, né? O escritório corporativo. Agora, por que a maioria está nos primeiros níveis? Porque poucos chegam lá em cima. O que nós observamos foi que sair do 2 para o 3 é difícil, do 3 para o 4 é difícil. Tem pedra nesse caminho, tá? Chegar a esses níveis 3 e 4, né, é mais difícil do que imaginado. Você acha, eu vou certificar meia dúzia com PMP ou com IPMA, né, e esse pessoal vai ajudar a chegar lá? Ajuda, tá? Mas tem essas pedrinhas aí que, eventualmente, nem com essa turminha boa, você consegue chegar lá na frente. E o que a gente observou, né? Que coisas que impactam a evolução, tá? O primeiro, o projeto de implantação de gerenciamento de projetos, fracamente gerenciado. Não tem sponsor desse projeto, não tem apoio da alta administração. É uma turminha, assim, visionária, interessada, com alguma certificação, domina bem as ferramentas, mas é pouco, tá certo? Fazer gerenciamento de projetos é matricial, você mexe com a empresa, fazer as coisas acontecerem, né? Então, a governança da implementação do GP é fraca. Então, se é assim, acaba ficando lá pelo nível 2 o resto da vida. Mas tem fatores como economia, a gente está vivendo isso hoje, a economia, as empresas estão sem investimento, então desativam essa parte de projetos. Temos também mudança nas estratégias, né? Pode ser que a empresa não quer mais mexer com isso, então o ciclo estratégico encerrou e dá uma parada, e depois, um ciclo estratégico pode dar 2, 3, 4, 5, 6 anos, e depois para aquilo, e aí vai começar outro ciclo. E tem também o problema da cultura organizacional, que é o assunto que eu vou focar, e que, né, das lições, olhem só, eu fiquei um tempão prestando consultoria e vendo dificuldade aqui, dificuldade ali, a gente implementa o templo, né, padroniza tudo, aí o treco arrasta e não avança, né? E, poxa, a gente começava a perguntar por que está acontecendo aqui, por que não é. A gente tinha uma ideia, né, que a empresa não estava muito bem preparada para isso. Mas, caramba, né, tem mais alguma coisa por trás disso? Então, nos últimos, talvez 4 anos, aqui na empresa que eu trabalho, a Falcone, eu comecei a trabalhar com o pessoal da área mais de humanas. Esse assunto cultura organizacional é um assunto que eles falam com alguma naturalidade. E, de início, foi difícil aprender esse negócio. Caramba, eu lia aqueles negócios, aqueles livros, caramba, não entendia. Eu tive uma amiga que me ajudou muito a entender esse negócio, e hoje eu acho que eu entendo um pouquinho, sabe? E aí eu vi e falei, puxa, né, esse treco aqui é importante, a gente não pode ignorar isso, né, na hora de implementar o gerenciamento de projetos e na hora também de implementar os projetos. Então, tem um cara chamado Edgar Schein, estão vendo a carinha dele aí, ele escreveu esse livro aí, que é um best-seller, é a Bíblia de quem vai se meter nisso. Tem outros autores também muito famosos, muito importantes, né? Mas o Schein, ele fez a gente entender esse treco de cultura, tá? Ele falou, olha, a cultura de uma empresa é igual um iceberg.
né? Tem aquela parte que você vê e a parte que você não vê. Ele chamou de artefatos, essa parte de cima, essa outra de quase aí pertinho de valores expostos, e essa parte que ninguém vê, ele chamou de suposições básicas. Tá? Então, essa primeira fase é aquilo que você chega na empresa, né, a empresa é bonita, os móveis são moderninhos, o pessoal todo mundo de terno, com gravata assim, ou então usando tênis e bermuda. Tá? Isso é a primeira percepção. O que ele chama de crenças é o que é a estratégia da empresa, né? Missão, visão, valores, estratégias, metas, aquelas coisas que é o desejo da empresa. A alta administração quer isso. Nós queremos, a nossa missão é essa, queremos chegar em tal ponto, queremos dominar o mercado, queremos ser o melhor do mundo, tá bem? Isso é o desejo da alta administração. Agora, tem essa parte de baixo, que ele chama de suposições básicas, que é a maneira como as pessoas comportam. São os comportamentos profundamente enraizados, eles são assumidos, muitas vezes inconsciente. A essência da cultura está aí. Essa cultura foi criada, né, vem desde os fundadores. A maneira de ser da empresa é isso. Né? Pode mudar, é difícil, o Schein fala que é difícil, não muda da noite para o dia. E isto é que facilita ou não a implementação das estratégias das organizações. Olha esse caso é quase que, né, eu montei isso daí baseado em algumas experiências que eu tive. Ele é quase real, mas não é totalmente real. Eu juntei algumas experiências para ter uma coisa didática, tá certo? Ou seja, uma grande organização, as suposições básicas dela, aquelas coisas profundamente enraizadas, a parte oculta do iceberg, são essas aí. As pessoas têm medo de sair da zona de conforto, existe uma luta pelo poder, as pessoas têm postura de espectador, ou seja, não assumem, quer ver os outros assumindo, e esse que está destacado, paternalismo, lealdade pessoal. Então, a empresa cresceu muito, mas que tinha um super dono, um super fundador, que fazia as coisas acontecerem. Então, a sacada era ser puxa-saco, né, do fundador, estar junto com ele, apoiá-lo, né, porque ele puxava o barco, ele tinha as grandes ideias, né, e aí criou a empresa em que ela funciona bem, o produto é de baita aceitação, não tinha no mercado, ele saiu na frente de todo mundo, e dentro da empresa, né, as áreas não aceitam interferência das outras, nem controle, uma baita aversão a risco, porque quem se meter a isso, o único que podia pensar mais lá era o chefão, então ninguém queria se meter a risco, que se metesse podia, né, se expor e estar ferrado, né, e tinha um controle fortíssimo lá dentro para ver o que todo mundo estava fazendo, tá bem? Bom, com esse negócio de globalização, o que aconteceu, né? Gente lá de fora passou a entrar aqui dentro, oportunidades surgiram lá fora, e a empresa falou, opa, legal, vou ser global. Tá certo? Para ser global, eu tenho que ter uma carteira nova de produtos, eu tenho que ser ágil, lançar produtos com muita velocidade, produtos de qualidade, patati, patatá. Então, chama essa consultoria aqui, nos ajude a fazer isso. Tá aqui, então, juntou com a consultoria, estão aqui, né, as novas estratégias que a gente está chamando aqui, né, os novos valores que a empresa tem. E aqui estão os valores que eles estabeleceram. Moçada, daqui para frente, vamos apostar em inovação, meritocracia, quem é bom ganha muito, quem é mais ou menos fica mais ou menos, quem é ruim vai embora. Tá certo? Meritocracia na veia. Obstinação por resultados, o consumidor é o patrão, transparência, disciplina, a atitude de dono, fazemos o que falamos, não enganamos, né? Bom senso e simplicidade, trabalho em equipe. Uma baita revolução. O que aconteceu, amigão? Devagarzinho os valores expostos foram comendo essas coisas. Como é que você põe meritocracia numa empresa acostumada a puxar o saco? O que estava na cabeça das pessoas é que se eu estou junto com a chefia, se eu estou ali, isso estava no DNA, na cultura. Legal, mas tem meritocracia. Os melhores vão ganhar mais. Mas no que terminou o ano, você fala, quem que são os melhores? Pô, mas aquela meia dúzia ali é melhor? Eles são melhor para puxar o saco do chefão.
percebe? Então, a vontade de ter meritocracia e foi por água abaixo aí, né? Depois de 3 anos, eles viram que não deu certo isso daí, começaram com outra estratégia. Eu estou relatando, né, um pouco desse período, né? Olha só essa outra, que trabalho em equipe. Como é que trabalho em equipe significa um departamento ajudar os outros departamentos a lançar produtos e tal, né? Como é que isso funciona numa empresa em que existia uma luta dissimulada, né, pelo poder? A atitude de dono, eu vou fazer isso acontecer, isso é o que se espera de atitude de dono, eu sou o dono dessa ideia, eu pego essa ideia e vou até o fim com ela. A turma não estava acostumada com isso, né? Postura de espectador significa isso, o chefão com mais meia dúzia resolve os nossos problemas, tá? Ninguém estava acostumado a assumir, porque também tinha aquele negócio, né? Deu errado, né? Vocês conhecem muita história disso daí, né? Inovação, né? Como é que você inova numa empresa que tinha um controle, né, rigorosíssimo, só pode trabalhar desse jeito, né, muito quadradona? Inovação, para ser inovadora, tem que ter abertura. Então, essas coisas, né, não deram certas. E é um exemplo de que, né, se você está querendo fazer uma mudança, uma transformação, você tem que levantar, primeiramente, né, quais são as suposições básicas e ter uma estratégia para trabalhar com isso. Tem empresas que mexem só com isso, né? Aqui no Brasil tem algumas brasileiras e algumas estrangeiras de muito alta qualidade que ajudam a entender como é que é a tua empresa, entender esse iceberg submerso. E desse entendimento, você vai ter ações para minimizar os efeitos danosos dessas suposições, de tal forma que o lado esquerdo, né, os novos valores possam acontecer. Uma coisa importante para você minimizar efeitos, né, além desse trabalho que eu falei com empresa especializada, mas que você mesmo, ali do gerenciamento de projetos e com a tua turminha, né, é o que a gente chama de gestão da mudança, mas essa palavra aqui vem de change management, né, porque tem também gestão de modificações dentro de um projeto. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gestão da mudança, que é um termo muito amplo. Você pode ver mudanças, todas as estratégias implementadas são mudanças. Então, gestão de todas as estratégias que estão mudando a empresa é um assunto. E tem também gestão da mudança aplicada aos resultados que um projeto entrega. Eu estou olhando, né, nesse sentido e observem só, imagina um projeto, tá certo? Um projeto tem a gestão do projeto. A seta superior mostra que, na duração do projeto, do ciclo de vida do projeto, ele tem que ter um gerenciamento. E eu estou dizendo que a gestão da mudança, ela é feita em paralelo com isso, e vai até um pouquinho depois, porque ela acompanha também os efeitos do produto, ou serviço, o resultado que aconteceu pelo projeto, né? Então, e muitas vezes a gestão da mudança ela é feita em paralelo até para uma pessoa fora do ambiente do gerenciamento de projetos, meio que facilitando a tarefa do gerente do projeto, mas com um olhar diferente, com um olhar, né, que eu vou explicar um pouco melhor nesse slide e no outro, com um olhar que complementa a visão do gerente do projeto. Então, eles fazem uma parceria, né? Existem até já escritórios de gestão da mudança, né, sendo preconizados por aí, né? Um dos caras que é um pioneiro nisso é o Edson Cara, que tem um livro delicioso, ele escreve muito bem, e que ele preconiza a existência desse escritório. Então, a gestão da mudança, o objetivo dela é facilitar a introdução das mudanças que são advindas dos produtos de um projeto, né? É isso daí, a gestão da mudança, o negócio dela é esse, é facilitar. E como é que ela trabalha, né? Ela começa conhecendo e mapeando as características do produto, do projeto. O produto pode ser um bem, um serviço, um resultado, né? Ela tem que mapear os profissionais e áreas que estarão diretamente envolvidos ou afetados pelos produtos do projeto. E que cultura que esse pessoal tem. Então, a gestão da mudança, né, olha esse tipo de coisa e, em entendendo isto, a gestão da mudança tenta entender que impacto que vai ter
os resultados do projeto, né, nas pessoas e nas operações. Com todo isso daí, como é que ela faz, né, que ações que ela faz, ação de comunicação, de engajamento, alinhamento, de capacitação, né, é um envolvimento, né, constantemente, né, na minha empresa nós temos um profissional por conta de gestão da mudança, né, constantemente está soltando um filminho, ou fazendo um workshop, ou mapeando, ou vendo o índice de satisfação. Tá? Nós estamos implementando uma carteira de projetos estratégicos bastante substancial e ele tem muito trabalho. Então, a gente costuma dizer, né, que para cada projeto que você vai fazer gestão da mudança, é fundamental, né, que as pessoas envolvidas conheçam que produto é esse que o projeto vai entregar, depois que eles entendam, né, um pouco melhor o que é aquilo, aí depois que eles criem uma percepção favorável, que aquele produto vai melhorar a vida de todo mundo, vai tornar a empresa mais competitiva, ou vai permitir a sobrevivência, o crescimento, né? E em tendo essa percepção, que eles passem a dar um apoio explícito a essa mudança. Isso tudo, então, vai ter como consequência a eficiência na implantação. Então, observe, cada uma dessas etapas é uma estratégia diferente, percebe? Ou seja, a pessoa encarregada dessa tarefa de gestão da mudança, de início, né, na etapa de conhecimento, ele vai estar usando ferramentas para divulgar que papo é aquele, depois para entender melhor. Então, cada momento, ele vai, né, trabalhar os envolvidos, né, de uma forma diferente. Então, meu amigo, chegamos na lição número 3, né? Gestão de mudanças é um importante aliado do gerente de projeto. Perdão, professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, a gestão de mudança, acho que alguns anos atrás, não era muito reconhecida nas organizações, não? Sempre foi, para mim, foi uma necessidade acompanhar essa gestão de projetos, mas as empresas não veem isso como uma ajuda, como uma solução ou como um complemento de uma gestão de projetos, porque projeto sempre muda alguma coisa, não? Uhum. Hoje, como está esse reconhecimento? E em que nível de empresas podemos encontrar que dão uma importância maior a essa gestão? Olha, não evoluiu com a rapidez necessária, não. Eu diria até que ainda continua tateando, tá certo? Na maioria das empresas em que a gente presta consultoria, em que a gente fala em gestão da mudança, em ter alguém olhando essas coisas, eles não entendem assim imediatamente e não entra no mesmo barco que a gente, demora, então a gente fica por exemplo, a gente implementando, vamos dizer assim, a gente trabalha muito na área de educação, implementando novas maneiras de gerenciar. É um projeto que a gente entra numa escola e diz, olha, é necessário que essa escola seja mais bem administrada nesse assunto, naquele outro, redução dos custos, produtividade e tal, né? Então, a gente está introduzindo uma cultura nova de trabalhar nas escolas, ou na área de segurança, ou na construção de fábrica, né? Essas coisas todas. E quando você fala em gestão da mudança, e que a gente vai praticar aquilo, é novidade, eu diria que isso é novidade, talvez para 90% das empresas. Seguramente essa turminha que está fazendo MBA, ou que está habilitando a uma certificação PMP e PMA ou outra, isso faz parte do currículo, esse pessoal sabe o que é isso. Mas eu acredito que essa turminha também não sabe vender, né, muito bem a ideia da importância disto. E o que eu estou afirmando como lição que eu aprendi número 3, né, é que hoje para nós, dentro de casa nós usamos, e dos nossos contratos, alguns não necessitam, tá? Mas a maioria dos contratos, no nosso plano de trabalho, tem gestão da mudança. E fazendo essas coisas que está escrito aí, né? Entender as características, quem que são os envolvidos, quais são os processos,
e ações diferentes para cada etapa. Ok, Maria? Então, eu vou em frente. Ok, muito obrigada. Sim. Bom, a lição número 4. A lição número 4 é essa, olha, pessoal, vocês estão ouvindo falar muito de ágil, não é? O Agile. Pois é, esse treco já é realidade, tá? E preste atenção a ele, não ignore, porque pode ser que você vai ter que trabalhar em parceria com essa turma. Por quê? Então, antes de falar em mundo ágil, vamos dar uma olhada no cenário brasileiro e seguramente no cenário internacional. Vamos ver algumas tendências de gestão, né? Tendências de gestão que estão afetando os negócios e a prática do GP. Vocês já devem estar ouvindo nessas palavrinhas aí: Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Internet das Coisas, realidade virtual. O tempo todo vocês estão falando, estão ouvindo essa conversa. Isso é uma realidade. Quando você acessa o Google, né, e quando aparece do lado direito uma propaganda de vinho, aquilo não apareceu para você por acaso, não. Seguramente, nos dias anteriores, você fez alguma consulta sobre vinho. Então, vocês estão vendo o escândalo da Cambridge Analytica. Ou seja, esse assunto de analisar dados de uma maneira que nunca foi feito antes, analisar dados monstruosos, vindo da banco de dados monstruosos, Big Data, né? Grandes volumes, e que está o tempo todo crescendo, vindo das mais diversas fontes, isso hoje é possível, tá certo? É possível, né? As empresas estão praticando. O pessoal de varejo está praticando demais isso daí. Quem já ouviu falar em Magazine Luiza, com as lojas virtuais dela, nessa área. Então, isso tudo está sendo chamado de revolução 4.0. É a revolução da análise de grande volume de dados, de inteligência artificial, essas coisas todas aí. Então, a revolução 4.0 é das empresas que querem mais assertividade, mais produtividade, mais agilidade. Elas querem isso, né? E elas estão fazendo isso por meio de uma coisa chamada transformação digital, né? E, se possível, o sonho das empresas é virar, né, uma organização exponencial através de uma inovação, né? Inovação na forma de fazer negócio, dos produtos e tal. E eles falam mais: eu não quero inovaçãozinha qualquer, não. Eu quero uma inovação disruptiva, tá certo? Então, a inovação disruptiva, ela vai atingir produtos, serviços, essa coisa toda que está mostrada aí, tá? E tem inovação disruptiva e tem a linear. E agora vocês vão entender a importância, né? Por que esse tal de inovação disruptiva está na ordem do dia? Olhem só, uma ideia, tá certo? Tem uma linha chamada linear e tem uma linha chamada exponencial. Essa linha linear aí significa que você tem uma ideia de um produto novo, e aí você começa a trabalhar nesse produto, e ele vai incrementando, por conta desse produto, você vai crescendo linearmente, um pouquinho esse ano, outro pouquinho no outro ano, né? Mas sempre linearmente. Foi assim com todo mundo, desde os teus avós, né, que já montava lá a padaria, ia crescendo devagarzinho, ou uma empresa paulista aí do Matarazzo, ele foi crescendo linearmente. Né? O que as empresas estão descobrindo agora, principalmente nos últimos, vamos falar assim, 10, 15, 20 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos, você tem uma ideia, ela vai devagarzinho no tempo, essa linha exponencial, né? Ela vai devagarzinho e quando ela dá um salto lá para cima. Tá? Então, essa disrupção, né? Ideias que permite um crescimento exponencial, uma disrupção, a disrupção no crescimento, a habilidade, a possibilidade de crescimento, né, dessas ideias novas que a transformação digital está trazendo. Então, eu estou dizendo para você que esse papo de crescimento exponencial criou um negócio chamado organizações exponenciais. Então, esse cara aí, o Salim Ismail, a NASA criou essa Singularity University lá na Califórnia em 2009 e
é uma universidade, mas praticamente é uma escola única, em que você vai lá e faz cursos de verão, alguns cursos pode ficar mais tempo, e executivos do mundo inteiro vão para lá, e as palestras são todas com esse papo exponencial, né? Então, o que é uma organização exponencial? O papo que está aí é o sonho de todo executivo, né? Então, são aquelas cujo impacto é desproporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior comparado com seus pares. É você criar uma padaria super diferente, né? Enquanto a turminha lá está produzindo pão de 50 centavos, você inventa um super pão e cresce 10 vezes mais que ele. A ideia é boba, né? Mas tem muitas ideias aí de empresas que crescem desse jeito e arrebenta com as outras. E a palavra, né? Alavancadas por tecnologia digital. Você seguramente conhece o Uber, né? Além do Uber, tem uma pancada de outras empresas que mudaram a maneira de trabalhar por conta de uma plataforma digital. O Uber acabou com os taxistas. E tem aí uma pancada de outros exemplos que está mudando a maneira das empresas, né? Das empresas trabalharem, né? iPhone, iPod, aquelas coisas são os mais badalados, mas tem um monte aí. E essa área, por isso que a gente está falando de Revolução 4.0, porque tem um monte de ferramentas novas que estão, e um monte de tecnologia, drones, por exemplo, robô, né? Tudo isso está agregando com novos softwares, computadores mais potentes, softwares mais poderosos, por aí afora, né? Já ouviram falar em Alteryx, em Tableau, que está permitindo maneiras novas de analisar dados e ter ideias novas. E essas empresinhas chamadas startups estão aparecendo de montão por aí, elas começam fazendo sucesso, uma grandalhona vem e cria um novo negócio que revoluciona. Então, eu estou dizendo para você é que está havendo uma revoluçãozinha hoje chamada Revolução 4.0 e que está mudando a forma de muitas empresas trabalharem. Então, a maioria das empresas está preocupada com isso. Caramba, o que pode vir por aí que pode afetar o meu negócio? E olhem só, hein? Às vezes o teu concorrente, você produz botina, tá? Pode ser que o teu concorrente não seja um produtor de botina, não. Pode ser um cara de software que inventou aí um skate voador que te permite voar, igual aquele cara lá de Volta para o Futuro, né? O exemplinho que eu estou dizendo é o seguinte, o teu concorrente não é exatamente o concorrente que vai te afetar não é exatamente um cara igual você. Pode ser uma ideia que uma startup vem que transforma a maneira de fazer aquele negócio e quando você vira, de uma hora para outra, você fica aí obsoleto. Tá bem? E aí você pergunta, Darcy, o que esse teco tem a ver comigo, cara? Eu sou de GP, o que isso daí tem a ver comigo? Então, o que eu observei, né? O que eu vinha observando? Olhem só, quando você responde lá o questionário, então tem um questionário com 40 perguntas que avalia a tua maturidade, mas tem um outro de 20, 30 perguntas em que eu falo, olha, qual o tamanho da tua empresa, qual é o faturamento, quantas pessoas tem no PMO, quantos projetos foram bem-sucedidos, qual o teu atraso, blá, 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 e pergunto também, né, se você é um banco, se você é um siderúrgico e tal, e pergunto, escuta, no teu PMO, que tipo de projeto, que categoria de projetos que você toca aí? Aí você pode dizer, eu sou TI, eu sou construção, eu sou mudança organizacional, aqueles projetos lá corporativos, né? E por aí. Então, essas categorias aí, você escolhe uma delas. O que eu venho observando? Essa categoria aqui de mudanças organizacionais está tendo, mesmo na crise, está tendo mais gente trabalhando nela. Por exemplo, na pesquisa de 2017, 34% dos respondentes disseram, eu mexo com isto, eu mexo com projetos de mudanças organizacionais. É um PMO corporativo, principalmente, mas não é só corporativo, né? Pode ser também nas operações de mudanças, está relacionado com introdução à tal transformação digital, mas são projetos de redução de despesa, aumento de receita, aumento de produtividade, na empresa inteira, que são comandados por um PMO corporativo, ou perto de uma diretoria de gestão, ou com uma assessoria da presidência. Então, esse assunto, né, hoje é 34%.
há 10 anos atrás, quem que liderava, né, era a área de TI. Hoje está num patamar, né, bem proporcionalmente falando, né, está bem inferior. Né? Construção também que liderava, na verdade nós estamos numa crise agora, estava na frente de mudanças organizacionais, agora ela veio vindo e pimba, né, passou na frente de todo mundo. Então, é um assunto do momento, projetos dessa categoria de mudanças organizacionais. E aí, você é da área de mudança organizacional, você, por exemplo, é um PMO corporativo, vamos ficar nesse exemplo, tá? Quem que é teu grande parceiro para fazer essas mudanças? Você pode estar fazendo uma reestruturação, uma melhoria de produtividade, uma transformação digital, né? Quem que é teu grande parceiro? É a TI. E essa TI pode ser interna, né? Então, por exemplo, você pode, quem está implementando as mudanças pode ser uma diretoria de gestão que tem um PMO. E a diretoria de administração, debaixo dela tem a TI, que pode ter seu PMO. Então, o teu aliado, né? Você é da diretoria de gestão, e o teu aliado está lá na TI, lá na outra diretoria. E também está acontecendo muito, um fornecedor externo, tá certo? Uma empresa, uma software house, que desenvolve aplicativos, né, para possibilitar essa tua transformação digital. E aí tem uma coisa, amiga, esses aplicativos, eles são muito mais espertinhos do que os aplicativos tradicionais. São aplicativos, alguns deles podem ter inteligência artificial, tá? Que não é qualquer, né, TI interna que consegue fazer isso, você vai precisar de um apoio externo, inteligência de negócios. Então, são coisas que existem software houses externas que são capazes de fazer isso e de uma maneira rápida. Qual que é o grande projeto de TI? Eu trabalhei um tempão com esse assunto, né? TI geralmente assim, não entrega no prazo. Qual que é o atraso da TI? 100%. Fala que faz 6 meses, não faz nada, gasta um ano. Então, isto porque TI é complicada, é difícil, não é fácil. Aquela forma tradicional de desenvolver é complicada. Esse povinho novo que está vindo aí, esse fornecedor externo, essa software house, né? Eles vieram com uma nova embalagem. Né? Que embalagem que é essa, né? É o mundo ágil, é uma visão nova, né, de fazer as coisas. Que esse treco tem a ver com GP? Aí você vira e escuta, essa turma aí é um blá 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 danado, eles não fazem nada, não chegam em lugar nenhum, ou esse povo aí está querendo matar o MS Project, eles não têm controle, e coisas do tipo, tá certo? Você vai escutar muita coisa de gente que não entende direito, né? E denegrindo esse mundo ágil. Quer um conselho, amigão? Não acredita nisso nem de brincadeirinha. Essa turma é séria pra diabo, e essa turma é que está fazendo a Revolução 4.0 acontecer. Tem muita gente interna que é super habilidoso nisso daí, não estou crucificando o povo interno, não. Mas é que o povo interno às vezes é tão comprometido com o modelo tradicional de desenvolver e manter que eles têm dificuldade de avançar nisso, e o pessoal de fora avançou mais depressa, mas tem muita gente interna fazendo serviços maravilhosos. Então, né, como é que começou esse papo de ágil? Né? Foi lá em 2001, tá vendo? Tem neve para todo lado, aí juntou um monte de especialista em software, 17, né? E eles falaram, existe uma maneira nova de fazer as coisas. Então, eles criaram 4 valores, 12 princípios, e baseado em menos documentação e mais execução, o modelo chamado tradicional, né? E eu fui um dos que trabalhou com isso, era uma documentação imensa, né? Agora eu estou acompanhando uma software house, nós estamos fazendo a transformação digital, eu venho acompanhando esse povo, é uma maneira muito diferente de trabalhar. E quais são os valores, né? Que esse manifesto ágil, esse documento que eles produziram em 2001, fala que eles descobriram maneiras melhores de desenvolver software, fazendo junto com os outros. Então, essa turma valoriza indivíduos e interações mais que processos, software em funcionamento, né? É mais importante que ter uma documentação imensa, né? Colaboração com o cliente é mais importante
do que ficar negociando contrato, se é um mês, se o escopo é assim, se o escopo é assim, e responder à mudança. Ou seja, o escopo é meio solto, mesmo lá na frente, mesmo chegando perto do final do projeto, você pode mudar o escopo. Isso, lá na época que eu mexia com desenvolvimento de aplicações, isso é uma heresia, tá certo? Você querer, o software está para entrar em produção e você vai mudar, caramba, isso muda numa outra versão, agora vai essa daqui, goela abaixo de qualquer jeito. Então, é um mundo novo de que a gente está falando. E tem muitas coisas bacanas para ver numa empresa desse tipo, tá? Tem os tais princípios, né? São 12, se eu for ler isso daqui, vocês vão dormir. Vou ler só o primeiro. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software de valor agregado. Então, vai entregando, né? Se ouvir aquele papo, eu entrego um patinete, depois uma bicicleta, depois uma moto, depois o automóvel, né? Muita gente entende isso aí totalmente errado, achando que você desenvolve a bicicleta, joga ela fora e vai desenvolver uma motocicleta. Não é nada disso. Você vai agregando funcionalidades naquilo que você desenvolveu na etapa anterior, né? Então, esses daí são os princípios. Tem uma pancada de termos novos, Design Sprint, MVP, né? Tem um monte deles aí que esse pessoal usa. E quando você fala ágil, tem algumas variações, né, da abordagem, mas se você espremer, tem muitas semelhanças, tá? Não vou ficar detalhando elas, não é o objetivo disso daqui. E o PMBOK, a 6ª edição, aborda o mundo ágil dentro das áreas de conhecimento. Cada área de conhecimento agora aborda, né, algum aspecto ágil, e o PMI soltou, em parceria com essa Agile Alliance, o guia prático, guia da prática ágil, né? E já tem muita gente no Brasil trabalhando com isso, tem livros já há bastante tempo, e tem webinar falando. Então, no ambiente de TI, é uma baita realidade esses assuntos. Eu estou despertando a turminha de GP, né, que esse assunto vai chegando, essa palavra ágil, né, tá espalhando, e daqui a pouco eles vão começar a perguntar: legal, você desenvolve novos produtos, dá para ser ágil? Ah, legal, você está mexendo aí com PDCA, dá para ser ágil? Né? O que significa isso, essas coisas, né? Então, olhem só, o modelo antigo, o tradicional, né, é também chamado de waterfall, cascata d'água, queda d'água, essas coisas assim, né? No modelo antigo, como é que você trabalhava? Foi o que eu fiz durante algum tempo. Você era o analista responsável pela aplicação, você ia no cliente, fazia definição de requisitos, ficava lá uma semana, 2, 3, um mês, e produzia um baita de um documento com todos os requisitos daquele sistema que você desenvolver. Aí você fazia o design de banco de dados, de telinhas, de programas, ia para a programação, fazia testes, homologava e botava em uso. O problema é que se esse treco gastasse 8 meses para chegar no uso, o cara só ia ver a coisa pronta ali na frente. E era muito comum não entregar o que ele queria. Fala, poxa, né, eu não te falei bem assim, está faltando isso, isso não é feito assim. Tá. Então, era muito sujeito a atritos. O que o modelo ágil veio fazer? Né? Você tem uma coisa chamada Design Sprint, que é parecido com definição de requisitos. O Sprint 0 também tem um pouco da definição de requisitos, né? E depois você vai tendo os Sprint 1, 2, 3 ou mais, e cada sprint dura 2, 3, 4 semanas, a maioria que eu vejo dura 4 semanas, vai ter gente que gosta de 2, e em cada sprint você entrega alguma coisa que funciona. Ou são as primeiras telinhas que o cara entra com dados, ou ele emite um pequeno relatório. No sprint 2 já tem mais uma coisinha. A última aí é sprint 3, né? E no sprint 3, o conjunto fica pronto, então você tem uma coisa chamada MVP, que é um produto minimamente viável, né? O Minimum Viable Product, né? Que é alguma coisa que funciona, é o conjunto que faz sentido. A grande diferença, cada sprint entrega alguma coisa, o Waterfall não tem isso. Outra grande diferença, a maneira de fazer o design sprint. É muito colaborativo.
né? O outro era quase que um analista de sistemas na área. Agora você põe um bando de gente numa sala com bonequinhos de Lego e outros recursos que eles têm lá na parede, post-it, esse negócio, né? Um baita envolvimento para ver exatamente o que se deseja, né? Depois, o sprint zero, as funcionalidades vão sendo melhor entendidas. No sprint 1 tem mais um refinamento e aí se produz alguma coisa que pode ser testado em 20 dias, né? O usuário está vendo alguma coisa pronta. Então, a palavra mágica aí é envolvimento, colaboração entre a turma que desenvolve e o pessoal do negócio que vai usar. Aí você fala, eu sou um gerente de projeto, né? No Waterfall eu meti um gráfico de Gantt lá e esse outro gráfico de desempenho, e com esses dois eu conseguia saber como é que a coisa ia e como é que não ia, né? Aqui no Agile, a ferramenta que eles mais usam, né, no sprint é um tal de gráfico de burn down ou burn up, mostrando aí, né, conforme você vai avançando, você vai queimando pontos. Então, aquele sprint você vai desenvolver um conjunto de funcionalidades que você avaliou que vale 60 pontos. Conforme você vai avançando, a gente fala, vai queimando pontos. Conforme as funcionalidades vão ficando prontas, você vai abatendo do total de pontos. Por isso que chama burn down, né? Vai queimando descendente, né? Pode ser para cima também. E, dependendo do tipo de projeto, você pode juntar, né? Você pode trabalhar um projetão grandalhão, você pode trabalhar em Waterfall, mas pedaços dele pode ser em Agile. Ou você pode ter um Agile, um monte de Agile, mas um pedacinho pode ser Waterfall. Aquele guia lá do PMI, o guia da prática, mostra que você pode mesclar. Isso depende, né, de quão sujeito aquela ideia está a modificações. Se é uma ideia muito sujeita a modificações, a abordagem Agile é melhor. Se é uma abordagem grandalhona e pouco sujeita, ainda hoje a abordagem Waterfall pode ser conveniente. Então, não é xiita, né, tem jogo de cintura, mas existe controle. Esse burn down é uma maneira de controlar a coisa. Se você tem 3 sprints, né, e se cada um dura 20 dias, você é capaz de saber, né, quanta gente vai trabalhar. Você tem os esquadrões de trabalho, os squads, né, que são profissionais que entendem, né, daquilo que está sendo desenvolvido. Né, esse esquadrão aí tem 7 pessoas, um deles é líder, os outros podem ser analistas, e um esquadrão grande, a maioria do que eu vi até agora tem 3, eventualmente 4 pessoas, e diariamente, toda manhã, eles se reúnem rapidinho, uma reunião em pé, para saber o que deu errado o dia anterior, tomar providências em cima daquilo, e dentro da empresa tem uma porção de esquadrões rodando ao mesmo tempo, para desenvolver um monte de sistemas ao mesmo tempo. Então, num determinado esquadrão, pode ter um cara que é mais especialista em banco de dados, ele também dá consultoria para os outros esquadrões, né? E por aí vai. Então, existe, né, uma governança muito forte, uma gestão de recursos muito forte, uma gestão de prazos, de custos, né? Essas coisas todas existem. Agora, eles criaram um novo conjunto de termos. Se você comparasse os termos que eles usam com os PMBOK antigos, caramba, é tudo novo, né? É tudo novo. Existem semelhanças, mas são palavras novas para dizer coisas muito específicas do ambiente, né, de tecnologia da informação. São semelhantes, mas são diferentes. E eles são totalmente adequados ao mundo ágil. O pessoal fala em Kanban, eles falam em pocket planning, em grooming, né? Essas palavras eles usam no dia a dia com uma facilidade muito grande. Muitas vezes não usam o MS Project, tá certo? Com aqueles burn down e com os mapas de batalhas mais simples, eles conseguem gerenciar um projeto que é rápido, que dura aí, eventualmente, 2, 3 meses, tá certo? Ou seja, criou
criou a sacada do Agile. Essa palavra ágil inicialmente foi adotada para implicar em agilidade no envolvimento com muita gente. Mas também ele traz como consequência uma agilidade no desenvolvimento. Esses sprints de 4 semanas, o que eu tenho visto é que geralmente os prazos são cumpridos. Fala que é 20 dias úteis e fazem 20 dias, pode atrasar ali um dia ou 2, mas eles geralmente cumprem. Quando está mostrando uma tendência a atrasar, o pessoal, essas empresinhas, elas têm uma maneira de gerenciar extraordinária. A turma veste a camisa mesmo. Então, se precisar de trabalhar aí um fim de semana, a turma vai para entregar. É sagrado entregar um produto funcional e que agrada ao cliente. Então, meus amigos, a conclusão foi, né, o que eu vi nos últimos meses, que eu tive a grata oportunidade de me envolver com essa turma e ver, né, como que esse pessoal está ajudando. Eu estou trabalhando na minha empresa, estou orientando o planejamento estratégico. E como que essa turma está ajudando, está agregando valor às novas ferramentas, aos novos produtos que o planejamento estratégico deseja, né? Nós estamos fazendo a transformação digital, tal Revoluçãozinha 4.0. Então, eu tive a grata surpresa de trabalhar com eles e o que eu vi, né? Existe sim planejamento e controle, né? Existe sim, né, governança. E é bom a turminha de GP está preparada para isso e sem preconceito, sem prevenção, pelo contrário, está agradecendo pela oportunidade de ver uma coisa nova e que faz parte da Revolução 4.0. Então, meus amigos, essa daqui é a lição número 4. É a última lição, né? Quais são as 4 lições aprendidas, né? São essas aqui. Primeiro, né, o índice de fracasso de organizações de alto desempenho é 11 vezes menor que as de baixo desempenho. Acredite no nível 3, queira o nível 3, porque ele traz um maior engajamento da alta administração. E a gestão de mudança é tua aliada, porque ela facilita o processo de introduzir as mudanças. E a última, né, turminha de GP, estejam preparadas para trabalhar em parceria com a turminha ágil. Então, era isso que eu queria contar para vocês, né, as lições que eu aprendi e que eu estou compartilhando aqui com muito orgulho de poder trabalhar em parceria com a Maria Angélica. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram desse webinar. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com a Maria Angélica, pode contactá-la através do e-mail mangelica@fixiconsulting.com. Para assistir outros webinars, acesse o nosso site www.softexpert.com.